Fala pessoal, beleza, beleza? Muito bom estar aqui novamente. Esse é o meu canal que você já conhece, que é o canal do Carlos Henrique Aquino. E hoje, na verdade, eu vim até aqui para gravar um vídeo bem sintetizado, falando a respeito de três perguntinhas que teve um amigo, teve um colega que me procurou e falou se eu poderia dar uma força para ele relacionado a isso daí, né? Então, são três perguntinhas oriundas da pegada da logística e eu vou procurar responder, logicamente, do meu ponto de vista e pelo um pouco do que eu sei, para ele. Eu espero que a gente atenda exatamente às necessidades da equipe, né? Então, antes que eu esqueça, agradecer bastante mesmo o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, ele é da unidade São João de Meriti do Senac Rio, onde atualmente ele faz o curso técnico em administração. E no curso técnico em administração tem um módulo que é chamado de módulo 4, módulo 4 que é logística, que abrange algumas unidades curriculares. Não vou falar todas aqui, mas vou mencionar duas que particularmente eu gosto muito, que é a cadeia de suprimentos e também operações de estoque e armazenagem. E agradecê-lo porque, juntamente a ele e o grupo, de tantos profissionais que passaram por ele, né, porque o curso dura aproximadamente um ano, 2 meses, às vezes um pouquinho mais, agradecer bastante, que dentre vários personagens aí, né, que eles foram conhecendo, personagens que eu digo, docentes, eu fui um dos escolhidos, uma honra muito grande, tá? Então, agradecendo aí o Luiz Felipe e também a equipe por ter me escolhido, aí que a missão ficou mais pancada ainda, né, mais pegada ainda. Vamos procurar fazer um trabalho legal, então. Então, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, então as perguntinhas são bem simples, onde eu tenho que falar o quê, né? Deixa eu só dar uma compartilhada de tela para a gente poder ver e vou dar uma aumentada aqui, né? Porque quando foi falado, eu falei, se forem perguntas assim de destaque qualquer, profissional pode responder, né? Então eu vou só dar uma, né, vou só compartilhar a tela aqui rapidamente. Então, são essas três perguntas, tá? O que tem a dizer da área da logística? Qual a importância da logística para as grandes empresas? É a pergunta número dois, né? E a pergunta número três, qual conselho o senhor daria para alguém que deseja seguir nessa área? Aí eu tive que colocar essas palavras, eu não vou falar, mas aí que a responsabilidade aumentou mais ainda, né? Que está falando da galera aí de baixo. Muito obrigado de verdade, tá? Bom, então, parar de compartilhar a tela, legal? O que eu tenho a dizer da área da logística, né? Tem muita gente boa que pensa que logística é só um caminhão passando ali na rua e fala ali, é logística. Não, logística é muito mais que isso, né? E principalmente ganhou um grande destaque, muitos profissionais falam isso, endossam bem isso, principalmente depois do período, no período pandêmico e depois, principalmente no período da pandemia, onde cresceu consideravelmente empresas que prestam até serviços do e-commerce, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da área da logística, se for para falar principalmente da parte da pandêmica, é sensacional. Cresceu e atendeu muitos nichos e muitas lacunas aí relacionadas, né? Então, logística, se a gente pensar nessa parte da pandemia, envolve tudo, né? Cresceu bastante, principalmente e-commerce, que talvez responda melhor a pergunta de número dois. Mas a pergunta número um que eu tenho a dizer da área da logística é tudo, né? Envolve tudo. Então, quando fala assim, eu trabalho com vendas, mas não trabalho com logística, não. Logística, com certeza, está envolvido nisso. E quando eu falei na brincadeira do caminhão passando, opa, não é só um caminhão passando. O caminhão passando, é uma atividade principal da logística, que é o transporte, tá? Mas tem várias outras aí envolvidas, né? Se eu for falar todas, mas eu vou destacar nas atividades principais. Eu posso falar do processamento de dados, né, do pedido. Por exemplo, né, aqui tem uma nota fiscal, onde eu pedi amaciantes e sabão líquido e chegou na minha casa. Então, processamento de dados para poder saber emitir a nota fiscal correspondente, né? Tem que chegar aqui e para o parceiro comercial, que no caso eu pedi no Carrefour, né? E chegou por intermédio da empresa prestadora de serviço Prolog, né? Prologos, agora não me lembro muito bem, mas é Prolog, eu tenho quase certeza disso. Então, para você poder perceber, o Carrefour não tem uma frota própria, mas tem uma empresa parceira que presta serviços, é uma empresa terceirizada. Então, a sala da logística cresce de forma exponencial, a cada dia mais. E a pegada do e-commerce cresceu mais ainda, né? Essa é a primeira pergunta. Então, o que a gente pode também falar da segunda pergunta, né?
qual que é a importância da logística para as grandes empresas? A importância da logística para as grandes empresas, quando a gente pensa principalmente nessa questão de quem realiza e-commerce, cresceu de forma consideravelmente boa, né? Mas a gente pensa que logística abrange só uma empresa grandona. Não. De repente, a tia que vende pizza aí perto da sua casa tem logística também inclusa. Por quê? Ela anota um pedido, ela faz uma entrega próximo, e se ela não tem frota própria, ela terceiriza um serviço, de repente pelo iFood, né? É muito comum você ver isso. Tinha até mais recentemente, há um tempo atrás, mas já encerrou, que era o Uber Eats. Então, o iFood é um dos mais pegados, tem mais um agora que eu não me recordo, mas são componentes super preponderantes e importantes para poder fazer uma entrega, né? É fundamental isso. A importância de uma grandiosidade tremenda, porque você tem que atender o seu cliente, você às vezes atende clientes de clientes e às vezes clientes dos clientes dos clientes. Então, a importância da logística para entregar no momento certo, na hora exata, ou então com uma programação, né? Porque o cliente gosta que chegue tudo para ontem, né? Mas se pelo menos você também colocar um prazo, ele vai entender esse prazo. Ele pode até reclamar um pouquinho, mas ele vai compreender esse prazo. E caso ele diga o porquê desse prazo, você joga limpo e diz, olha, tem todo um trâmite, aí você explica para ele que logística é tudo aquilo que é desde o início dos insumos da matéria-prima, né, até o cliente final, relacionado à produção, distribuição, entrega, né? Então, tem todos esses componentes aí relacionados, né? Vai para a pessoa física, vai para a pessoa jurídica, opa, vai para revendedor, varejista, vai para revendedor atacadista, né? A revenda atacadista também entra nessa pegada, né? Então, tem N componentes nessa questão aí. Então, respondendo à pergunta 2, sem dúvida alguma, é importantíssimo, né? É super importante. Para você ter uma ideia, hoje um dos grandes polos logísticos do Rio de Janeiro está bem pertinho de São João até, né? E fica no complexo industrial complexo logístico da Pavuna, né? Tem várias empresas ali, pouquíssimas pessoas sabem disso, né? E E a importância logística é enorme, é muito grande. Grande? Qual o tamanho dela? Depende do seu negócio. Mas se eu for pensar que eu vou falar de novo da tia da pizza. Se eu for pensar que eu entrego pizzas na casa de pessoas que sexta-noite, sábado, domingo, tá com aquela preguiça de fazer comida, liga e pede, ou então vai no iFood e pede, pensa que desde a matéria-prima, onde eu tenho que comprar todos os ingredientes para fazer uma pizza, sei lá, mussarela, calabresa, um bacon, um champignon, né? Eu vou pensando aí, pimentão, cebola, tomate. Então, eu tenho que ter todos esses ingredientes aí, essas matérias-primas, para poder fazer uma produção, né? E vou entregar para esse cliente. Eu tenho um forno industrial ou não? Eu produzo e entrego no lugar para poder confeccionar e entregar para o cliente, né? Então, eu tenho uma frota própria? Não. Então, tem que contratar parceiros para poder fazer. Olha o universo aí em questão, né? Muita é muito pancada a parada, né? Vamos dizer assim, bom português. E eu tenho a última pergunta, né? Vou dividir novamente a tela só para a gente poder ver, tá? As duas perguntas que já foram feitas. E agora tem a última. Qual o conselho que eu posso dar, né? Qual o bizu que eu posso dar para alguém que deseja seguir nessa área, né? Ah, Se você quiser começar uma carreira nessa área do Rio de Janeiro, eu nem vou falar por enquanto para estudar, porque toda área você tem que estudar, tá? Mas se eu for falar para estudar, você tem que fazer curso de extensão, você tem que fazer curso técnico, você tem que fazer um curso de tecnólogo, né? Mas agora vamos pensar nessas etapas aí. Se você quer começar a sua carreira agora, tenha certeza, você tem que começar com um cargo mínimo possível, né? O mais operacional possível para quem não tem vivência e experiência, e você tem que pensar em crescer e, ao mesmo tempo, você não tem que pensar inicialmente quanto que você vai receber. Porque se for parar para pensar assim, a gente não vai trabalhar em lugar nenhum, né? É o que a gente vê hoje os salários. A gente vê que tem profissional que ganha, vamos dizer, ele ganha um valor, ele é contratado para uma vaga de repositor, por exemplo, tá? Ou auxiliar de expedição ou ajudante de caminhão. Aí você vai ver lá o salário. Poxa, o salário é de R$ 900 ou R$ 1.000, né? E aí, com os abatimentos, você recebe R$ 800, R$ 900, né? Acima do mínimo, né? E aí, com os descontos, né? Com os compulsórios aí, vai o desconto R$ 800, R$ 900. Ah, é muito pouco. Parceiro, se você pensar nisso, você não vai trabalhar em lugar nenhum, né? Então, você tem que pensar.
começo do mínimo cargo possível. Rio de Janeiro é muito bom para entregas de commodities, né? A logística no Rio, nesse sentido, ela é muito boa. Para quem não tem uma vivência experiência, é válido. Eu dou essa dica para você. Procure sempre empresas que têm no entorno da Washington Luiz, da Via Dutra, principalmente São João de Meriti, Duque de Caxias. Duque de Caxias é o quinto maior PIB do país, né? Então, vale a pena ir para aí. Se você puder ir para São João de Meriti, ali tem grandes empresas que podem, com certeza, dar uma impulsionada aí na sua carreira, né? Tem muitas, né? Na Via Dutra, dá uma olhadinha no Google Maps, vai vendo as empresas que tem no entorno, vai listando, é importante para que você veja, tenha uma ideia do que representa, né? Tem o complexo de logística da Pavuna, que eu já falei. Se você não enviou ainda o currículo para alguma empresa ali, não está perdendo tempo. Então, vá e veja que é um bom negócio, né? Belfor Roxo também, complexo industrial de Belfor Roxo. Tem complexo industrial de Queimados, né? Um pouco mais à frente. Então, é fundamental que você pense nisso daí, tá? Então, as minhas dicas são: você tem que começar num cargo menor que seja. Dois, não pense por enquanto em dinheiro. Você para pensar nisso, você não trabalha em lugar nenhum, né? E terceiro, networking, rede de relacionamentos. Mantenha um bom relacionamento. Não quer dizer que você tem que ficar sorrindo para todo mundo, não. Mas seja cordial com todo mundo, desde o diretor até o auxiliar de serviços gerais, até o tio da portaria, né? Com todo respeito a ele, mas é fundamental que você faça isso para que você cresça nessa carreira, né? E mais alguns bizus. Depois que você pega uma carreira legal por aqui no Rio, né? 5 anos de experiência, 3, 4, 5 anos de experiência, tem alguns lugares que você pode crescer muito mais. Extrema, Minas Gerais, Itapeva, que é um pouquinho mais próximo, né? Fica ali, acho que entre Minas e São Paulo. Tem Campinas, Jundiaí, são empresas que vale muito a pena você ver, que é interessante para crescer, prosperar a carreira e ter uma ascensão legal, né? Para você ter uma ideia, em Extrema, alguns cargos estratégicos, né? Eles dão auxílio moradia para você poder ficar lá. Então, não tem onde morar, não tem onde ficar morando, eles pagam para você a estadia para você morar lá. Olha só que legal, né? Pessoal, vou deixar, inclusive, bem embaixo na descrição, vou colocar meu LinkedIn para quem se interessar, quiser saber um pouco mais do profissional, tem ali o LinkedIn, Carlos Henrique Aquino, onde você pode saber um pouco mais, do profissional que acabou de falar aí com você, e eu espero ter atendido as necessidades do Luiz Felipe e também da equipe do grupo do técnico de administração, ou melhor, técnico de administração, lá na unidade São João de Meriti. Beleza, beleza? Um abraço, sucesso a todo mundo. Até breve. Valeu.